hoje para conversar conosco na condição de representante dos assentamentos no Conrural, né? Na semana passada nós conversamos com o secretário, o Márcio Teixeira Dias, falando que, relatando a reunião que ocorreu no Conrural, né, que foi uma reunião extraordinária, né, provocada pela questão da estiagem, da seca, né, e o Claudimiro Cordeiro Santos, que é o representante dos assentamentos naquele colegiado, nos solicitou um espaço para, em nome dessa representação, trazer informações com relação a essa questão da estiagem, né, a questão da calamidade, que nós estamos com o decreto aqui em Tupã, e também a visão dele com relação a isso, em nome dos assentados que ele representa naquele colegiado. Claudimiro Cordeiro Santos, Nenê, bom dia, como é que está, Nenê? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Está ouvindo bem, hein, Miguel? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, Miguel, bom dia, os ouvintes. É uma satisfação a gente poder estar aqui mais uma vez falando nos microfones da nossa Rádio Tupã, que é muito ouvido na nossa região. Nenê, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque tá entrando um retorno ali do nosso áudio, então tá reverberando um pouquinho, mas estamos ouvindo bem. Você é o representante dos assentamentos junto ao Conrural, e nós tivemos a informação de que houve uma reunião extraordinária para avaliar essa questão, né? E gostaríamos então de ouvir de você o que lá foi colocado por parte de vocês e como você está, o que você está levando para o Conrural em nome dos assentamentos. Bom, Miguel, eu queria solicitar esse espaço até para que a gente possa aí colocar a situação diante da representação aí da sociedade civil que a gente faz parte no Conselho, né? E 700 famílias, tem 65% da população no meio rural são assentamentos. Da agricultura familiar, onde produz o alimento, produz a subsistência, onde produz o maior recurso da agricultura mensal no município, que é o leite, né? Então, isso, quando falamos isso, afeta totalmente a vida do cidadão no campo e afeta o comércio local. Veja bem, Miguel, que nós temos hoje 16 milhões de litros de leite anual. Isso significa quase 30 milhões, né, anual. Mais de 2 milhões e meio mensal no comércio local. Isso caiu 50%. Caiu 50% da produção na agricultura familiar, que nós entendemos que o pessoal se planeja para a questão de ter alimentação para os animais, para a subsistência. Isso é essencial que o agricultor familiar tem, e isso atinge diretamente com essa grande estiagem que já faz mais de 80 dias que estamos aí sofrendo dificuldade. E nós, então, na representação do Conselho de Desenvolvimento Rural, tivemos reuniões no mês passado, reuniões agora, e a gente apresentou essa pauta no Conselho de Desenvolvimento Rural. E também tivemos nas lutas, por exemplo, nós fomos lá em novembro, numa luta no estado onde os agricultores, mais de 1.000 agricultores familiares, nós fomos representação aqui entre 6 companheiros, levando uma vaca, né? Uma vaca na porta do Piratini e também no Ministério do MDA, que é no INCRA, pedindo socorro, isso já há mais de 60 dias atrás. Não tivemos avanço. Agora, depois de 70 dias, nós tivemos a ministra do Estado, ministra da Agricultura aqui no Estado, depois de 70 dias de estiagem, pedindo para os agricultores rezar para que tivesse chuva. Nenhuma medida quando ela veio. Falando aqui sobre a situação nossa aqui, hoje as pessoas estão perdendo animais, praticamente perdendo, não tem mais, o milho que estava planejado para novembro, dezembro fazer, não tem mais silagem, né? Perderam tudo, não tem mais pastagem, a água, muitos não têm, estão abastecendo da mesma água do poço artesiano, e isso é uma dificuldade enorme. Então nós vamos alertando no Conselho de Desenvolvimento Rural e também fazendo luta, se mobilizando, e isso não deu avanço. Num orçamento que nós temos em Tupã-Seretã de 120 milhões, nós alertávamos no Conselho de Desenvolvimento Rural que era possível gastar 200, 300 mil reais, que isso é quase nada dentro de um orçamento, entre a Câmara e vereadores, para socorrer. E essa era a pauta que nós levamos para o Conrural. Sementes para que as safrinhas possam se fazer numa chuva
que está acontecendo aqui ou ali, algum lugar chove ou a maioria não chove, mas se chovesse, ter essa semente em casa para que ele plantasse, porque ele pagou já R$ 5.000 a tonelada de adubo, pagou caro a semente, já perdeu tudo, já não tem condições, já reduziu 50% da produção de leite, e isso tudo está acarretando sem condições, tem que comprar o alimento, e isso não deu avanço muito. Então, por isso que eu solicitei esse espaço para a gente possa colocar e possa sensibilizar mais o Poder Legislativo e Executivo e que a gente pudesse avançar, não só na questão dos bebedouros, que o município está fazendo, né? Muitos lugares ainda não tem, mas precisa fazer com mais velocidade, e que possa avançar principalmente num gasto, porque temos um estado de emergência, né? Decreto de emergência é o único decreto do município, não é na educação, não é na saúde, não é, em outro setor, é na agricultura que precisa ter uma ação. E o decreto de emergência dá condições do prefeito fazer. As leis estão no lado, quando decreta, ele pode fazer, gastar do dinheiro do orçamento, deslocar para que possa atender esse estado de emergência que é os agricultores. Semente agora, alimentação para os gado, para o gado, a questão de transporte, que para buscar esses alimentos em outros municípios que têm irrigação, que se planeja para ter esse alimento, e isso tem onde buscar. Isso nós falamos no Conrural, e infelizmente não fomos atendidos, demorou muito, e está sendo feito apenas bebedouro, atendido algumas famílias de água. Mas o que nós tivemos então agora, Miguel, que eu quero te relatar aqui, é uma reunião a semana passada. Quando eu falo aqui, que nós estamos levando no Conrural e levando ao prefeito municipal, é com organização das coordenações de assentamentos. E eu represento no Conrural, eu o Vilmar Mingotti, né, no Conrural, nós dois somos representantes, e tivemos uma reunião com o vice-prefeito, tivemos uma reunião agora, essa semana, com o prefeito de novo, e o vice-prefeito junto, foi o Antonte, e onde apresentamos a pauta. Primeiro tivemos na Câmara de Vereadores, com mais de 25 pessoas, coordenação dos assentamentos, reunião com o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara nós disponibilizou um recurso entre 70 e 80 mil reais, 60 e 70 mil reais, que o prefeito colocasse uma parte do orçamento e colocaria junto esse recurso para que se comprasse essa semente, e aquelas, dependendo com o laudo da Emater, daquelas pessoas que têm extrema necessidade, que estão já perdendo animais sem alimentação, comprasse a silagem. Não fosse para todo mundo, mas que fosse para aquelas que estão em extrema necessidade. E colocasse os caminhões do município a buscar essa silagem, que é 30% do valor da silagem, já é o frete praticamente. Então, esse valor também facilitava mais. E essa reunião aconteceu, e além da água, posso dizendo que é uma coisa rotineira que tem que se fazer. E nós fizemos a reunião e não tivemos êxito por parte do Executivo. Do Legislativo, sim, eu quero aqui, inclusive, parabenizar o vereador Carlos, presidente da Câmara, pela sensibilidade e pela pracidade, no sentido de fazer as coisas, disponibilizado o Poder Legislativo um valor, né, para que o Executivo também pudesse executar. E essa reunião no Executivo, tivemos 2 horas com o prefeito municipal, das 11h30 a 1h30 praticamente, com essas 25 famílias, não as coordenações de assentamento. Nós avançamos apenas no frete, os caminhões para buscar essa silagem. Então eu vejo que isso é muito pouco diante da situação que estamos vivendo. Nós precisamos ter uma ação mais concreta do poder público. É aqui que entra os 2,5 milhões do leite no comércio local. É aqui que todo mundo paga o imposto, compra e vende. E eu estou falando também dos hortifruti granjeiros que estiveram junto nessa mobilização ali e colocar a situação. Nós temos em torno de 10, 12 que a hortifruti granjeiros, famílias que trabalham nessa área, que abastece o comércio local, e estão aí penando. Precisamos também de ter um apoio no sentido de que possa ali ter uma ação na compra das mudas, que perderam tudo poucos dias atrás, que o sol muito forte, e pode ter um auxílio e ter acompanhamento, mas esses também tiveram junto e estão precisando urgentemente, porque é esse que produz o alimento, rapidez na mesa do nosso consumidor. Então eu queria aqui colocar, Miguel, diante desse quadro, nós fizemos essa reunião, não saímos satisfeitos, porque é indemissível que o Poder Legislativo, o Poder Executivo tem 120 milhões, abrindo o orçamento, que abriu há poucos dias atrás esse orçamento, não socorrer com 200 mil reais para atender esses produtores,
da área da alimentação, que produz a hortifruti granjeira, que produz o leite, que produz a subsistência, que perderam tudo. Não saímos satisfeitos e o pessoal, inclusive, está se manifestando que querem voltar, se essa semana não tiver uma conjuntura favorável de atender, né, os agricultores, vão voltar na prefeitura semana que vem a coordenação dos assentamentos, não só como coordenação, mas voltarão com as famílias que estão prejudicadas. Não dá para acreditar que nós ficamos aí toda hora falando a situação de que vão resolver bebedouro, resolver a questão só dessas questões e não resolver a questão da estrutura de que possam as pessoas não perder seus animais e atender aquela produção de alimentos que precisa. É claro que precisa água para amenizar tudo isso. É a água que falta. Mas a gente sabe que tem mecanismo dentro do Poder Executivo que pode atender com rapidez para quando chover a primeira chuva, ele já automaticamente poder implementar aquilo que ele está fazendo para poder... E não é para todo mundo, a gente sabe, porque se nós pudéssemos ajudarmos, ter condições de ajudar quem perdeu soja, que é grande, quem perdeu, não tem condições, mas atender pelo menos aqueles que estão produzindo alimento para subsistência, para sobreviver e alimentar a cidade. Porque não pense a população que não vai aumentar os preços nos mercados, não vai aumentar o preço dos alimentos e vai refletir a todo o comércio local, o desemprego e a alimentação. Então é isso, Miguel, que nós estamos lutando e parabenizo assim, pelo espaço que nos dá aí para a gente poder colocar contra a sociedade civil. Tem que ouvir sim o Poder Executivo todos os dias, mas a sociedade civil tem a real situação. A real situação é que nós estamos vivendo lá do campo, principalmente a agricultura familiar, a produção de alimento do cotidiano, do dia a dia. E é isso que nós precisamos ter o avanço. E no Con Rural, o Con Rural tem que ter mais ação e o Executivo e o Legislativo participem nas reuniões do Con Rural, que não tem participado, para a gente poder tirar definições rápidas, né? E a gente sabe que o Estado tem as ações, mas ações mais não imediatas, são ações mais prolongadas. Por exemplo, tivemos agora a anistia do milho para quem pegou, que uma grande parte não pega, via o do FIAPER, do sindicato, foi anistiado, né? E outras ações mais de longo prazo. O governo federal, que está no crédito manual, do crédito manual, que quem pega o custeio e os investimentos, está ali, quando dá estiagem, decreto de emergência reconhecido pelo Estado, automaticamente ele vai ficar para a última parcela pagar, não paga esse ano, vai pagar na última parcela que ele negociou o investimento. O custeio tem uma medida de pagar, parece agora, em 3 meses, dando um ano de carência. Isso é um fôlego em longo prazo, mas em médio prazo é aqui o município que tem que socorrer. É o município que tem que atender e visualizar a situação, né, daquelas questões que podem gastar. Não dá para ficar só esperando pelo Estado. Gastar além da água, além dos bebedouros, que, inclusive, Miguel, nós temos 2 projetos que estão em vigor, que é lei há muito tempo, que é o projeto da piscicultura, que é fazer grandes poços grandes, de 20 horas, de máquinas grandes, para o agricultor, que é o projeto da piscicultura, para armazenar água. E armazenando a água, nessa época não precisava fazer bebedouro. Aquelas 20 famílias que foi feito há 5 anos atrás, o projeto da piscicultura, 20 horas a máquina que fez o açude grande, ele armazenou água, ele está pela metade, ele aguenta mais 60 dias de seca, se o caso, Deus o livre, venha acontecer. Agora é ficar gastando bebedouros e bebedouros numa época, é se planejar para fazer antes. E o projeto de apoio à bacia leiteira, que envolve tudo essas questões de água, de estruturação da propriedade, de alimentação, de máquina. Por exemplo, nós temos no assentamento Nossa Senhora de Fátima uma máquina vindo de Fortaleza dos Valos, colhendo milho sem grão, né? E o pessoal pagando R$900 por hectare. Por exemplo, uma estrutura que poderia ter o município no planejamento ou subsidiar essas horas máquinas para que fizesse para esse agricultor, para ter essa palha para poucos dias, mas garantir também esse resto que sobrou aí de palha seca. A audiência que você se referiu aí, Claudio Miro, foi na sexta passada? Foi sexta agora. Sexta da semana passada agora. Semana que passou agora. Perfeito. Você comentou que da Câmara de Vereadores acenou com a liberação de entre 70 a 80 mil reais, que seriam recursos que eles deixariam a prefeitura utilizar. É isso? Esse é um recurso que na primeira reunião que nós tivemos às 10 horas na Câmara e às 11 na prefeitura, já os vereadores ali que se reuniram e o presidente do Legislativo se colocou à disposição, sendo sensível à causa, que está vendo, que tem trânsito, conhece a realidade, entre metade do valor que o município colocaria, ou poderia colocar mais, se colocaria à disposição. Que isso é louvável, isso é ação, né?
Isso que é o resultado, na hora que mais precisa. E aí o executivo alegou que isso não tem legalidade para se fazer, pelo amor de Deus. Legalidade com o jurídico que tem e que o decreto emergencial que se tem, né? Até mesmo os vereadores se colocaram porque conhecem a lei, colocaram à disposição para disponibilizar isso. E se depender de uma extraordinária, o presidente vai fazer imediatamente para resolver, para gastar esses 70, 80 mil, mais 200 mil, sei lá, 150 da prefeitura, para comprar essa semente, para subsidiar para quem está precisando da silagem, para buscar ter ação concreta. E é isso que nós então me dizer, na reunião para todos nós, 25 estavam lá que não tinha legalidade, que tinha que consultar o jurídico, e que o consultor detalhe jurídico, o jurídico disse para ele que não teria legalidade. Pelo amor de Deus, legalidade é pedir lei na Câmara, o próprio decreto está dizendo emergência. Então a gente ficou 16 anos na Câmara, a gente conhece a realidade nessas questões. Esse povo é um povo criado na luta. É um povo que veio debaixo da lona preta, está sofrendo aqui e conhece a realidade. Ninguém pode passar o mel na boca desse povo que lutou muito e sabe como é que chegou em cima da terra e como é que tem que sobreviver e conhece um pouco da realidade. Não dá para dizer, ficar toda hora falando que isso tem que dizer ou posso ou não posso. Mas daí é uma vontade política de se fazer. Mas eu acredito que ainda essa semana, com a acessibilidade do que nós estamos passando, possa o Poder Legislativo e Executivo gastar esses 200, 300 mil reais para socorrer e usar a Emater para analisar caso a caso ali e poder disponibilizar essas questões que estamos fazendo. Eu acredito, porque é inadmissível num orçamento que se tem na área do leite, hortifruti granjeiro, que aquece o comércio local, que é diário, não se fazer isso. Então eu falo aqui em nome dos assentamentos, eu falo, e o Vilmar Mingotti, que temos no Conselho, vamos estar cobrando no Conselho isso, uma atitude, e a gente sabe do orçamento que tem. É um município que, tirando Cruz Alta e Santiago, da região, os maiores orçamentos que se tem. Então dá para fazer alguma coisa para a vida das pessoas, para a vida do cidadão, que é para toda a sociedade tupã, que vai dar resultado na mesa do cidadão, se pudermos socorrer e rapidamente voltar na ativa, e que Deus nos ajude e que venha uma chuva, né? Para amenizar muito mais e socorrer, mas aquilo que foi perdido, precisamos dar um salto de qualidade. Você comentou também que, me parece, o frete ficou garantido para trazer alguns produtos da região, buscar silagem na região. O frete, a prefeitura já se comprometeu a fazer? No acordo lá, daí ficou para a parte da tarde, né? Nós dar a resposta, depois que o juiz o prefeito não quis dar na hora, e depois veio o retorno deles, do prefeito, dizendo que o frete tem condições de subsidiar. Então hoje os agricultores, já vou anunciar aqui que os agricultores podem, aqueles que têm condições, que tem muitos agricultores que não têm condições, já perderam tudo, não têm condições de comprar, porque é em torno de R$ 700 a tonelada de silagem. E para vir para cá tem em torno de uma carga, tem que ser, né? Busca a Santa Maria tinha, agora não sei se tem ainda, mas tem Lajeado, tem em outros municípios aí que nós temos contato que tem ainda essa alimentação, São Pedro. E aí, 600, R$ 700, e daí só vem uma carga cheia. Então, os agricultores que já, inclusive, solicitaram, tem aí em torno de 10, 12 que já solicitaram, que procura a Secretaria da Agricultura, que é o telefone... deixa eu ver aqui... 2346, esse telefone da Secretaria da Agricultura, que possa agendar com o secretário, com os assessores ali, para que possa imediatamente buscar, e que essa parte então que é de subsidiar o frete seja de fato acontecer para aqueles que ainda têm condições de comprar. Mas nós lutamos que o município possa aí subsidiar ainda essas questões mais crônicas, daquele pessoal dentro do lar, dentro das questões que vão ver a situação, para todo mundo, para aquelas pessoas que precisam de fato. É isso que nós estamos dizendo. Mas o frete é uma coisa que já está negociada, então, inclusive, nessa reunião. Bem, esse é Claudemiro Correia dos Santos, que é representante dos assentamentos junto ao Conrural, que nos solicitou um espaço para trazer a sua manifestação com relação à sua posição aí naquela entidade, né? E que trouxe a sua indignação com relação a recursos municipais serem destinados especialmente para a aquisição de sementes e também para a estruturação de reservatórios de água com mais amplitude. Na semana passada nós ouvimos o secretário de Agricultura, vice-prefeito e também
secretário do Meio Ambiente, né, o Márcio, que aqui relatou algumas ações que foram tomadas desde junho do ano passado no intuito de minimizar essas possíveis secas. Aí também fez um relato dessa reunião que o Nenê comentou que ocorreu, a reunião extraordinária junto ao Conrural na semana que passou também. Evidente que ficamos à disposição também tanto do Executivo quanto dos seus órgãos, quanto secretarias e entidades, para outras informações que queiram complementar. Nós ouvimos assim o Cláudio Miro, que trouxe as suas colocações e o seu ponto de vista com relação a esse tema. Nenê, mais algum detalhe que gostaria de colocar na condição de representante dos assentamentos junto ao Conrural? Por favor, fique à vontade, senão as suas despedidas momentâneas, claro que lhe ouviremos em outras oportunidades também. Miguel, queria agradecer o espaço aí e só apenas dizer que eu acho que nós vamos ter um entendimento. Eu acredito que nós temos um entendimento, porque a situação manda. Né? E o Legislativo já teve essa sensibilidade, tenho certeza que o Executivo vai olhar para as famílias e discutir coletivamente, não individualmente, coletivamente a situação. E quando temos entidade como o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato Rural e a representação dos assentamentos, que são 65% da população meio rural, tem que ser reconhecido essa entidade que luta e que faz a diferença entre o Tupã-Seretã. Tem um entendimento que nós vamos resolver com diálogo. É essa forma que nós entendemos que é possível fazer. E esperamos, Miguel, que o governo federal, que está de costa pelos agricultores, o próprio governo do estado, é muito pouco o estado fazendo só a anistia das sementes. Tem que olhar para ter um programa de recurso emergencial para as famílias, e o governo federal que possa implementar o projeto Assis Carvalho, que foi derrubado o veto do presidente, né? E está lá na mão dele, apenas usar, que é um crédito de 10 mil para as famílias da agricultura familiar, subsidiado, parte, imediatamente, né, para atender a questão que era da pandemia que sofreram, agora com a estiagem, para chegar ao agricultor, para resolver umas questões mais imediatas, e também um programa mais de investimento a longo prazo para dar um salto de qualidade. É isso que nós esperamos, e a luta dos movimentos vem desde muito tempo, lá no início da estiagem, mobilização e não está sendo avançado. Então, espero que um conjunto de ações possa acontecer no nosso município. Agradecer, Miguel, pelo espaço, e que possamos aí ter um entendimento que possa atender a quem precisa no momento mais difícil que estamos vivendo. Já é a pandemia que está nos assolando aí, a questão da saúde e a questão da estiagem ainda mais. Então, agradeço pelo espaço, estamos sempre juntos para pudermos ajudar também aquilo que é importante, informação, da discussão aí através da base. Um abraço, tudo de bom aí. Claudimiro Cordeiro dos Santos falando aqui na programação da Sua Tupã, a audiência repercutindo, a Cláudia Cardoso parabenizando o Claudimiro pela sua explicação à comunidade. Iracema Pirotti, sempre quando o Legislativo abre mão de verba, o Executivo usa para as necessidades mais urgentes. Muitas vezes usamos quando estávamos na Prefeitura, declarou a Iracema, que é ex-prefeita, né? Já foi prefeita aqui no nosso município. Também o Gilberto Ferst aqui está colocando o seu ponto de vista. Ele colocou duas colocações, eu acho, aqui. Deixa eu ver se eu localizo. O prefeito pode fazer mais pela agricultura familiar. Ele colocou também que vai ter um pouco de umidade. Se conseguirmos semente, podemos plantar. Também aqui a manifestação da Solange Batista, né? Graças a Deus, nos assentamentos temos o companheiro Claudimiro Cordeiro dos Santos. Estamos desassistidos perante uma seca que os principais atingidos somos nós, produtores de leite, colocou a Solange Batista. São audiências que estão aqui repercutindo a participação do Claudimiro Cordeiro dos Santos nessa manhã aqui no programa Variedades, ele falando em nome da representação que ele tem junto ao Conrural, juntamente com o Vilmar Mingotti também. Bom, são 9h24. Nós tivemos Claudimiro Cordeiro dos Santos, Nenê, falando com você aqui na Sua Tupã. Nós vamos ao intervalo comercial.